Eu gostei da duração dos aplausos. Eu gostei muito. Sabe por quê? Porque eu acredito que a gente precisa aplaudir a capacidade do meu colega de entrar na cabeça das pessoas e determinar o modo como elas agiram. Ao dizer que os fatos que se apresentaram não deixam dúvidas de que eles tinham a intenção de matar, de que eles saíram da sua festa naquela noite dizendo assim: hoje nós vamos lá naquela parada de ônibus, vamos pegar aquele mendigo e nós vamos matar porque nós temos esse prazer. Então, eu gostei da capacidade do meu colega de entrar na cabeça das pessoas e determinar tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que eu pude depender da fala do meu colega é que, segundo ele, culpa consciente é uma coisa que não deveria existir. É uma coisa que não deveria existir. Ou a pessoa age com dolo ou age com dolo eventual. Nunca com culpa consciente. Isso segundo a fala dele. Só que, meus queridos amigos, eu quero dizer o seguinte. Quando nós analisamos o dolo e a culpa, a gente precisa entender que dolo se refere à intenção. E culpa sempre traz no seu interior erro. Quando a pessoa age com dolo, ela age com intenção. E quando ela age com culpa, o resultado se produziu mediante um erro. Foi um erro. Ela agiu com negligência, imprudência ou imperícia. São erros. É um erro de escolha, do que fazer. É um erro de execução, é um erro de cálculo, erro de projeto. Erro. Erro sempre presume culpa. E no dolo eventual, segundo a doutrina, segundo o nosso Código Penal, age com dolo eventual aquela pessoa que quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Qual foi o resultado do nosso caso do índio queimado em Brasília? Foi a morte do índio, não é verdade? Me diga uma coisa, segundo o depoimento dos jovens, nós podemos dizer que não tem como eles terem assumido, digamos assim, terem pretendido matar o índio. Afinal de contas, quem faz uma brincadeira não assume risco de absolutamente nada. No dolo eventual, você assume o risco e quer que o resultado aconteça. Não, desculpe. Você se torna indiferente ao resultado. O resultado aconteceu, beleza, para mim tudo bem, tanto faz como tanto fez. Na culpa consciente, não. O risco pode até ser assumido, com a sua conduta você vai produzir alguma coisa. Mas esse resultado não é aceitável. Se você for observar nos autos, for ler, conhecer a história, ver tudo aquilo que foi dito, a intenção de provocar brincadeira, causar um susto, esse seria o resultado. Esse amigo pode não machucar muito, mas o resultado morte não foi pretendido em momento nenhum, meus rapazes. Tanto que a sua atitude após a conduta, após o resultado, é que determina o que é culpa consciente ou dolo eventual. Não é o assumir o risco que determina o que é dolo eventual e culpa consciente. O que determina o que é culpa consciente é a atitude frente ao resultado. E aí, meus queridos, é claro, desespero, você sai correndo, você não acerta. Meu Deus do céu, o peso na consciência pegou fogo demais, segundo as palavras dos próprios acusados. Isso, meus queridos, é culpa consciente. Não tem nem como defender. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. O erro é uma coisa lamentável de se ocorrer. É verdade. E eu só quero deixar bem claro que eu não vou ficar surpreso, nem a minha equipe vai ficar surpresa, se ao final desse seminário, depois de tudo que nós apresentarmos aqui, a minha equipe oponente e os outros que talvez sejam influenciados pela mídia, pelo desejo de vingança, pensam assim: meu Deus, que erro combater contra essa tese, que erro aconteceu, por que eu fui me meter nessa história de defender essa tese furada do dolo eventual? Obrigado.